Fala galera, aqui é a professora Carol Braga e hoje viemos resolver as questões de biologia que caíram na última prova da UERJ Vestibular 2021. Exame único, 7 questões objetivas e a biologia foi a dona da questão mais difícil da prova. É isso mesmo, gente. Das 60 questões, uma questão que foi justamente de biologia atendeu, deu nome e sobrenome como a questão mais difícil da prova. E eu não só vou resolver esta bandida, como todas as outras, a prova inteirinha. Fica comigo que depois da vinheta a gente volta com tudo. A primeira questão de biologia da prova atendeu pelo número 26 e a partir daí a gente vai fazer uma a uma. Vamos nessa então, valendo! Questão 26 foi uma questão de nível fácil, que cobrou um tema de ecologia bem batido. Nossa, esse daí é amado pela UERJ, pelo Enem, pela Unifesp, pela Unicamp, eutrofização. Bom, vou ler o enunciado com vocês, beleza? A presença de peixes em rios e lagos pode diminuir em função do aporte de matéria orgânica proveniente de esgotos não tratados, o que contamina o ecossistema aquático. Típica eutrofização por lançamento de esgoto, né, cambada? Nessa situação, o desaparecimento de peixes em rios contaminados deve-se ao aumento da população de bactérias que realizam o seguinte processo. Vamos fazer uma revisãozinha rápida de eutrofização por lançamento de esgoto? Então, vamos embora, partiu. Primeira coisa importante é lembrar que esgoto nada mais é do que matéria orgânica. Cocô, xixi, meleca, detergente, tudo quanto é porcaria coletada dos ralos das nossas residências, ou seja, um monte de matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai ser intensamente decomposta por bactérias aeróbias. Então, olha o foco da pergunta. A pergunta falava: o desaparecimento de peixes em rios contaminados deve-se ao aumento da população de bactérias que realizam o processo de decomposição aeróbia. Só que quando você vai para as alternativas, vai bater aquela frustraçãozinha inocente, sabe? Do tipo, não tem nenhuma alternativa que fale decomposição aeróbia. Mas tem uma alternativa que fala respiração aeróbia. E aí eu quero te lembrar que, bioquimicamente falando, decomposição não deixa de ser um tipo de respiração. O que é decompor a matéria orgânica? É oxidar essa matéria orgânica de forma completa, transformando-a nos elementos mais simples da natureza, que são basicamente os sais minerais e os gases. Então, não caia na bobeira de não relacionar a decomposição como também uma forma de respiração realizada pelos micro-organismos decompositores, como os fungos e as bactérias citadas nessa questão. Voltando aqui na questão, na discussão do processo de eutrofização, por conta dessa intensa decomposição aeróbia, a DBO, a taxa, a demanda bioquímica de oxigênio eleva-se muito. Por quê? Porque esses micro-organismos decompositores, eles vão intensamente consumir o gás oxigênio dissolvido na água. E dessa maneira, o teor de oxigênio dissolvido vai lá para baixo. Com tão pouco oxigênio disponível, o ambiente se torna hipóxico e, dessa forma, os peixinhos e demais seres vivos aeróbios vão ser sacrificados. Então, a forma como a gente vai relacionar a atividade bacteriana de decomposição com a morte, o desaparecimento dos peixes nesses rios eutrofizados é exatamente botar na conta da respiração ou decomposição aeróbia. Deixa eu comentar rapidinho aqui as outras alternativas, porque tem sempre um ou outro que dá uma cismada do porquê não poderia ser a letra B. O que é nutrição fotoautotrófica? Fotoautotrófica é a mesma coisa que fotossintética. Nutrição autotrófica é a nutrição em que o ser vivo produz sua própria matéria orgânica. É uma nutrição autônoma. A fonte de energia para esse processo viria da luz. Então, nutrição fotoautotrófica nada mais é do que aquela derivada da fotossíntese, o que definitivamente não é o caso aí.
remoção de gás carbônico. Remoção de gás carbônico seria uma relação com a própria alternativa anterior. Se a gente estivesse falando, por exemplo, das cianobactérias, se a gente estivesse falando das algas, dos organismos fitoplanctônicos fotossintéticos, faria todo sentido pensar em remoção, sequestro de CO2 para a atividade fotossintética. No caso de bactérias decompositoras, elas liberam CO2 no processo de decomposição e não removem, ok? E letra D, fixação de nitrogênio do ar. Carol, não é verdade que existem bactérias fixadoras de nitrogênio, aquelas que através da atividade do complexo enzimático nitrogenase convertem gás nitrogênio em amônio ou íons amônios lá no ciclo do nitrogênio? É verdade, existem várias bactérias que fazem isso. Só que não tem nada a ver com o contexto de isso causar a morte do peixe em ecossistema eutrofizado. Então, a alternativa fugiu aí do objetivo. Questão 26, check. Foi bem tranquila essa. Vamos para 27 agora. A questão 27 era a questão mais objetivamente, assim, previsível nessa prova de biologia. A gente está em pandemia, a gente fala de Covid-19 todo dia, toda hora, 24 horas, 7 dias por semana. Era óbvio que ia ter que ter pelo menos uma bendita questão falando sobre o SARS-CoV-2, sobre a Covid-19. E essa questão foi bem interdisciplinar com Química e Biologia. Inclusive, quem faz ou fez parte do time Foco na reta final UERJ me viu discutir com Fernandiva essa questão, exatamente essa questão, no aulão de véspera da UERJ. A gente bateu uma bola juntas e eu trouxe a Fernanda para discutir essa questão comigo, justamente por conta da relação com química. Bom, a questão 27 começa falando que uma das medidas profiláticas utilizadas contra o vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, é a higiene adequada das mãos com álcool etílico a 70 graus. Em um primeiro momento, a ação dessa substância envolve a destruição da seguinte estrutura desse vírus. Quem é o vírus SARS-CoV-2? Ele é um vírus envelopado. Dentro desse envelope, a gente vai encontrar um nucleocapsídeo, uma estrutura proteica que vai abrigar o material genético desse vírus, ok? Esse material genético, no caso, aqui puxadinho no esquema, é um RNA fita simples chamado de senso positivo, que é aquele tipo de RNA que atua como mensageiro. Ele pode ser traduzido diretamente pelos ribossomos da célula hospedeira, que era inclusive um outro assunto que poderia facilmente ter sido cobrado nessa prova, mas ficou para a próxima. Qual é essa tal dessa estrutura do vírus, do coronavírus, do SARS-CoV-2, que vai se lascar na presença do álcool? É justamente essa estrutura que você está vendo aqui externa, ó, chamada de envelope viral ou envelope lipídico. A natureza bioquímica desse envelope é muito parecida com a da nossa membrana plasmática celular. Basicamente, o que eu tenho aqui representado por essas bolinhas azuis é uma bicamada fosfolipídica com várias proteínas e glicoproteínas inseridas. Essa vermelhinha que está em destaque é a mais famosa glicoproteína que compõe o envelope do SARS-CoV-2, que é a proteína spike, também chamada de glicoproteína S, que é aquela que vai interagir bioquimicamente com um receptor presente em algumas células do nosso organismo, chamado de ECA2, permitindo a interação, a adsorção entre o vírus e essas células hospedeiras, como os pneumócitos tipo 2 dos nossos alvéolos pulmonares, algumas células endoteliais dos nossos vasos sanguíneos, algumas células intestinais e assim por diante. Então, no gabarito, álcool, por ser uma substância de natureza também anfipática, anfifílica, tem suas partes polares e suas partes apolares, interage muito bem com os fosfolipídios que compõem esse envelope viral e dessa forma produz a sua solubilização, desintegração ou a palavra de ordem que veio aí no enunciado da própria questão, destruição do envelope viral. Só um comentáriozinho antes da gente ir para a questão 28. Carol, por que ao solubilizar, ao destruir o envelope do vírus, a gente reduz o seu potencial infeccioso? Que vai ser mais ou menos o mesmo princípio do sabão. As moléculas do sabão também são anfipáticas, também são anfifílicas e por isso solubilizam muito bem esse envelope fosfolipídico. O mesmo princípio do sabão que a gente vai encontrar no álcool é de, ao destruir esse envelope, com isso também destruir
a glicoproteína spike, impedir que aquela estrutura viral de reconhecimento, de interação e automaticamente de infecção com as nossas células hospedeiras se mantenha íntegra. E justamente assim a gente detona com o vírus e impede que ele detone com a gente. Muito bem, questão 28. Bonitinha essa questão, inclusive tem uma pílula de biologia, aquelas que eu gravo para vocês toda semana no Spotify. Quem ainda não acompanha, vai lá no Spotify e digita Pílulas de Biologia. Você vai encontrar mais de 80 pílulas com temas quentíssimos de biologia para o vestibular. Tem uma pílula que fala sobre microbiota humana, os micro-organismos do bem, os lactobacilos e amiguinhos, que constituem defesas inatas muito importantes para o nosso organismo, os chamados probióticos. E a CUT me patrocina, gato. Alimentos denominados probióticos, tais como leites fermentados, iogurtes naturais, kefir e kombucha, ou kombucha, né? Cada um fala de um jeito. Contém micro-organismos vivos benéficos à saúde humana. São essas bactériazinhas do bem. A ação desses micro-organismos resulta em... Vamos ver alternativa por alternativa? Letra A, quebra de moléculas de celulose. Definitivamente esse não é o benefício obtido pela gente. Ah, Carol, mas não é verdade que algumas dessas bactérias podem, de fato, digerir, se nutrir de celulose? Em mínima escala, sim. Lembrando que a gente não é herbívoro, tá, gente? A gente não tá falando dos famosos micro-organismos decompositores de celulose presentes lá no tubo digestório dos herbívoros. Mas até tem um ou outro, mas esse não é o benefício pra gente. A gente não vai se beneficiar disso. Letra B, neutralização da acidez do suco gástrico. No way! Primeiro que isso não seria benéfico na função do estômago, porque o suco gástrico no estômago tem que ser ácido. E segundo que definitivamente essa não é a função da microbiota quando esse quimo ácido chega ao intestino. A gente vai depender mesmo aí da ação do bicarbonato presente especialmente no suco pancreático. Letra C, aumento da produção de glóbulos vermelhos. Porra, e a gente vai ter que falar daqui a pouco que a microbiota tá produzindo eritropoetina, né? Pra fazer a medula óssea produzir mais hemácias. Não. O gabarito vai ficar mesmo na letra D, gente. Controle das bactérias patogênicas intestinais. Várias dessas bactérias probióticas, as chamadas bactérias do bem, combatem possíveis micro-organismos patogênicos e infecções gastrointestinais. Combatem de várias formas, tá? Combatem por competição junto aos nutrientes do nosso intestino, então elas são competidoras mais vorazes, dão um pau ali na competição em cima desses micro-organismos potencialmente patogênicos e pelo princípio da exclusão competitiva conseguem nos fazer nos livrarmos deles. E tem também uma ação química mesmo, tóxica. Alguns desses micro-organismos probióticos da nossa microbiota intestinal liberam substâncias químicas que inibem a proliferação de outras espécies bacterianas, que matam outras bactérias potencialmente patogênicas e dessa forma nos protegem delas. Os benefícios dessa microbiota, eles são muito mais vastos do que somente essa possibilidade que foi dada aí na questão. Um dos benefícios, inclusive, mais cobrados no vestibular até hoje dos micro-organismos probióticos do nosso intestino é a produção de importantes vitaminas, dentre elas vitaminas do complexo B e também a vitamina K. Deixa isso anotadinho aí para você, tá bom? Próxima questão é a questão 29, a bendita questão mais difícil da prova da UERJ. Eu não tô falando que foi a questão mais difícil de biologia. Ela foi muito mais do que a questão mais difícil de biologia. Ela foi a questão mais difícil da prova da UERJ. Essa questão, ela vai envolver conhecimentos de genética, genes, alelos, termos-chave sobre os conceitos genéticos, e ela também vai envolver conceitos que envolvem a meiose e a gametogênese feminina, a ovogênese, ou também chamada de ovulogênese. É tudo junto e misturado numa mesma questão. Se prepara, porque eu vou te ensinar detalhadamente tudo o que você precisa saber para nunca mais errar esse tipo de questão. Vamos lá? Considere uma mulher duplamente recessiva para 2 genes localizados em cromossomos diferentes,
que estão envolvidos na determinação de uma característica em seres humanos. O que está dito aí nesse primeiro parágrafo? Que é para você considerar uma mulher que seja homozigota recessiva para os genes A e B. Então, o genótipo dessa mulher é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Tá dito aí também que os genes A e B se localizam em cromossomos diferentes, em pares de cromossomos diferentes. É o princípio mendeliano chamado de segregação independente. O gene A se localiza num par de cromossomos e o gene B se localiza em outro par de cromossomos. No ovócito secundário dessa mulher, produzido a partir de divisões celulares normais, ou seja, processo meiótico normal, pode ser encontrado o seguinte arranjo de cromossomos para esses genes. Vamos ver comigo direitinho o que vai acontecer ao longo da ovulogênese dessa mulher? Vamos começar olhando para o ovócito primário. O ovócito primário é a célula derivada da diferenciação da ovogônia, que é a célula germinativa primordial feminina. O ovócito primário, portanto, é uma célula 2N, tem cromossomos aos pares. Esses cromossomos se encontram duplicados, o que significa exatamente o que você está vendo aqui no esquema. Cada cromossomo tem as suas duas cromátides irmãs unidas pela região do centrômero. Esses cromossomos, além de se encontrarem aos pares, cada um duplicado, cada um com duas cromátides irmãs, essa célula se encontra pronta para iniciar o seu processo de meiose 1. É o início da fase de maturação da gametogênese feminina. Bom, ao realizar a meiose 1, e aí eu quero que você lembre de um princípio muito básico da meiose 1. A meiose 1 é sempre a fase da divisão celular em que ocorre a separação ou segregação dos cromossomos homólogos. Os pares de cromossomos homólogos vão se separar. Então, olha bem para cá. É na meiose 1 que a gente espera que o primeiro par de cromossomos, esse par de cromossomos pretinhos, onde a gente vai encontrar o gene A, representado pelos alelos Azinho, esse par de cromossomos vai se separar, ou seja, um cromossomo vai vir para uma célula filha e o outro cromossomo para outra célula filha. A mesma coisa vai acontecer em relação a esse segundo par de cromossomos, o par que contém o gene B, na representação dos seus alelos Bzinho. Também na meiose 1, a gente vai visualizar o representante do par vindo para uma célula filha e o outro representante do par indo para outra célula filha. Aplicando isso em imagens, ao final da meiose 1, a gente vai ter a formação de um ovócito secundário, que foi exatamente a célula referenciada na questão, e o primeiro glóbulo polar, também chamado de corpúsculo polar ou polócito. Nessa meiose 1, portanto, a gente vai visualizar a separação dos cromossomos homólogos e cada uma dessas duas células filhas terá ficado com um representante do cromossomo detentor do gene A e um representante do cromossomo detentor do gene B. Reparem que esses cromossomos ainda se mantêm duplicados, cada um deles com as duas cromátides irmãs. A separação dessas cromátides irmãs só acontecerá na etapa seguinte da meiose, que é a meiose 2, que justamente por separar cromátides irmãs é mecanicamente muito equivalente a uma mitose, é uma divisão equacional, diferentemente da meiose 1, que é uma divisão reducional, justamente por ter reduzido o número de cromossomos à metade do que tínhamos na célula original. Tanto o ovócito secundário quanto o primeiro glóbulo polar são células haploides. Por que haploides? Porque agora a gente não tem mais cromossomos aos pares. Temos sim, Carol. Temos 2 cromossomos aqui. 2 é número par. Ô, caceta, eu não tô falando que o número 2 não é par. Eu estou falando que a qualidade dos cromossomos encontrados nas células filhas de uma meiose 1 não é mais de cromossomos aos pares. Cadê o par do cromossomo que tem o gene A? Não tá mais aqui nessa célula, foi separado lá para outra. Cadê o par do cromossomo que contém o gene B? Não tá mais dentro dessa mesma célula, foi separado lá para outra. Então, toda vez que eu tenho células com apenas um representante qualitativo de um tipo de cromossomo, eu chamo essa célula de haploide. Quantos cromossomos do gene A a gente tem aqui? Só um. Quantos cromossomos do gene B a gente tem aqui? Só um. Então, por isso que essa célula é chamada de haploide.
Vocês estão percebendo que aqui no esquema eu fiz questão de colocar o ovócito secundário como uma célula bem maior do que o glóbulo polar? Isso é explicado por conta de uma citocinese atípica que justamente vai acontecer na ovogênese. Para que o gameta feminino produzido ao final desse processo tenha o maior conteúdo citoplasmático possível, tenha a maior reserva de vitelo, reservas nutritivas possíveis para o embrião que possa se formar na fecundação, a citocinese ela vai ser desigual. Cerca de 90% do conteúdo citoplasmático fica para o ovócito secundário e o que sobra para aquela célula esmirradinha, atrofiada, chamada de primeiro glóbulo polar. Essa célula pode chegar a fazer a meiose 2 ou simplesmente degenerar no próprio tecido ovariano antes mesmo de fazer a segunda meiose, ok? Eu quero te lembrar que no momento da ovulação, a célula liberada pelo ovário e recolhida pela tuba uterina dessa mulher é exatamente esta senhora aqui, ó, chamada de ovócito secundário. É por isso que alguns autores implicam com o nome ovulação. Ora, não é o óvulo de verdade que é liberado no dia da ovulação, mas sim o ovócito. Então tem gente que fala, não deveria chamar ovulação, deveria chamar ovocitação. Pois é, mas deveria, não deveria, isso é só uma questão de opinião, a gente se coloca no nosso lugar, desce do pedestal que ninguém pediu nossa opinião, e o nome vai continuar a ser ovulação, e você que lute para lembrar que a célula verdadeiramente liberada nesse processo trata-se do ovócito secundário, que, portanto, é uma célula que ainda não completou a meiose 2. O processo da ovogênese na mulher, ele é completamente estacionário, ele é interrompido. Quando as meninas nascem, elas nascem com ovócitos primários nos seus ovários. Ovócitos primários estacionados em prófase 1 de meiose. Ou seja, não tem a figura dessas células ainda. Quando essa mulher entra na puberdade por estímulo dos hormônios hipofisários, FSH e LH, a cada ciclo menstrual, geralmente um ovócito primário conclui a sua meiose 1, formando o primeiro glóbulo polar, que é essa célula que eu te falei que vai atrofiar, não vai contribuir com a continuidade do processo. Simplesmente a sua formação garante a redução de ploidia do gameta feminino, que daqui a pouco vai se formar. E a gente tem o ovócito secundário sendo formado, portanto, a cada ciclo menstrual e liberado no processo de ovulação. Muito bem. Esse ovócito secundário, portanto, que vai ter um exemplar do cromossomo que contém os alelos Azinho, um exemplar do cromossomo que contém os alelos Bezinho, somente na iminência da fecundação completará sua meiose 2, dando origem ao segundo glóbulo polar, também chamado de corpúsculo polar ou segundo polócito, que também vai levar só um pedacinho, um pouquinho do citoplasma, vai ser uma célula atrofiada que vai morrer, não vai participar do processo fecundatório. E, finalmente, o gameta feminino, que é o óvulo, que é o cara que vai contribuir geneticamente junto ao espermatozoide para a formação do embrião. Reparem que a meiose 2, como eu já tinha cantado a pedra para vocês, é aquela divisão em que as cromátides irmãs vão se separar. Então, uma cromátide irmã detentora de um alelo Azinho vem para cá, a outra vai para o óvulo. A mesma coisa em relação ao cromossomo do Bezinho. Uma cromátide vem para cá, a outra cromátide vai para lá. Então, se a questão tivesse perguntado como seria a composição de cromossomos e genes do óvulo e não do ovócito secundário, a resposta seria diferente. A resposta, na real, seria a letra A. Mas como a gente perguntou a distribuição dos genes e o arranjo de cromossomos no ovócito secundário, a resposta, na verdade, vai ser letra B. Como o ovócito secundário é essa célula filha da meiose 1, as cromátides irmãs ainda não se separaram. E a gente chega nesse resultado. Que revisão pesada! Como eu te falei, é revisão de conteúdos do que são genes alelos, segregação independente, disposição de genes em cromossomos diferentes, para não confundir com linkage, por exemplo. É revisão de princípios meióticos, o que vai acontecer na meiose 1, o que vai acontecer na meiose 2, e a cereja do bolo, o processo da ovogênese em si. É para nunca mais errar, tá? Quem errou,
puxa na força do ódio pro peito e estuda isso com vontade, volta o vídeo, assiste de novo, anota tudo. Se tiver ficado com alguma dúvida ainda, deixa nos comentários do vídeo pra mim. E é nunca mais errar. É essa a responsabilidade que eu quero que você tenha, tá? Próxima questão, que é a questão 30. Foi a segunda questão mais errada da prova de biologia, sem sombra de dúvida. E não porque é uma questão difícil, mas porque é uma questão que vem imbuída de um grito que alguns alunos falharam em ouvir. Que é aquele meu grito de guerra que eu falo assim: leia a porra do gráfico. E o YouTube fica revoltado quando eu mando palavrão aqui. Ele fala que o vulgurômetro aumenta, explode o vulgurômetro, e o YouTube ele é liderado por uma liga, né, de muita moral e bons costumes, e ele não gosta quando eu falo palavrão. Foda-se! Essa, de fato, era uma questão que precisava do palavrão para não errar. Leia a porra, agora no plural, 2 gráficos. Vamos nessa. O gráfico abaixo representa o percentual de absorção da luz dos diferentes comprimentos de onda do espectro luminoso pelas clorofilas A e B. Então, aqui no primeiro gráfico, a gente tem no eixo X diferentes comprimentos de onda na faixa do violeta, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. No eixo Y, percentual de absorção da luz. Essa curva de linha cheia está representando o padrão de absorção de luz pela clorofila A, e a curva de linha pontilhada, a mesma coisa em relação à clorofila B, ok? Já voltamos nesse gráfico. Admita as seguintes profundidades de penetração das diferentes cores do espectro visível em águas oceânicas totalmente transparentes, ou seja, sem qualquer turbidez. Eu tenho aqui o alcance da luz em função da profundidade, 0, 100, 200, 250 metros. Percebam que o único comprimento de luz, a única faixa de luz que consegue alcançar profundidades abaixo de 100 metros é a luz azul. É isso que esse segundo gráfico está me dando de informação importante. Considere as profundidades superiores a 100 metros, e nas quais penetrem somente comprimentos de onda maiores que 480 nanômetros. Com base na análise dos gráficos, é possível chegar à seguinte conclusão sobre a presença das clorofilas A e B nas algas encontradas nessas profundidades. Que profundidades? Superiores a 100 metros. Então, em profundidades superiores a 100 metros, só chega a luz azul. O azul, ele tá na casa do 400 e mais ou menos 30 a quase 500 nanômetros. Só que tá dito aqui que não é simplesmente para você considerar profundidades superiores a 100, mas onde somente penetra em comprimentos de onda maiores que 480 nanômetros. Então eu tô falando do azul, e do azul entre 480 e quase 500. De acordo com a interpretação deste gráfico, dentre os dois pigmentos, clorofila A e clorofila B, qual é o único que verdadeiramente tem capacidade de eficiência em absorver luz na faixa do azul, acima de 480 nanômetros? Tcharam, é a curva da clorofila B. A curva da clorofila A no azul, acima de 480 nanômetros, não absorve nada, cacete nenhum. E é por aí que a gente vai marcar a letra C. Então, de acordo com a interpretação dos gráficos, apenas a clorofila B eu espero estar presente nessas algas que se localizam a profundidades superiores a 100 metros. E acabou a discussão. Questão 31, crianças. A mucolipidose 2 é uma condição hereditária rara que ocasiona problemas ao crescimento. Ela é causada pela deficiência de uma enzima envolvida no processo de fosforilação das pré-enzimas a serem enviadas aos lisossomos. É uma questão de biocel. Sem a fosforilação adequada, essas pré-enzimas são encaminhadas para fora da célula, em vez de serem utilizadas nos processos de digestão intracelular, ou seja, dá uma falha no processo de endereçamento dessas enzimas, dessas proteínas, corretamente na formação dos lisossomos. A disfunção provocada por essa síndrome impede que os processos adequados de fosforilação e de transporte das pré-enzimas ocorram na seguinte organela. Crianças, quando a gente fala de formação de lisossomos, a gente fala da importante participação de organelas como retículo endoplasmático rugoso, também chamado de granular, e o complexo de Golgi.
Para sua sorte, não tinha dentre as alternativas retículo endoplasmático rugoso, tinha o liso, mas não tinha o rugoso. Se dentre as alternativas a gente tivesse retículo endoplasmático rugoso, possivelmente o percentual de erros nessa questão aumentaria. Porque muitos alunos iriam lembrar que tem uma relação entre produção de lisossomos, produção de enzimas lisossomais e o HER ou REG. Só que, ainda assim, essa não seria a resposta. Por quê? Porque quem produz as enzimas lisossomais, de fato, é o REG, é o HER. Só que ele envia essas enzimas ainda incompletas, pré-enzimas, através de vesículas de transição ao Golgi. Quando o Golgi recebe essas pré-enzimas lisossomais vindas do RE, é o complexo de Golgi que tem a função de armazená-las e processá-las quimicamente. Dentro do que a gente chama de processamento químico realizado pelo Golgi sobre proteínas, enzimas recebidas do RE, a gente inclui processos como glicosilação, fosforilação, clivagem de aminoácidos terminais, que é o que a gente também chama de proteólise, e sulfatação. A questão falou exatamente de um desses exemplos de forma muito clara e explícita. Ela falou de fosforilar as enzimas lisossomais, transformando-as em enzimas maduras que possam, de fato, compor os lisossomos. Os lisossomos saem prontinhos, como organelas contendo hidrolases ácidas, enzimas digestivas, do complexo de Golgi. Aqui, ó, o lisossomo sai prontinho do complexo golgiense. Então, as enzimas lisossomais são pré-fabricadas no RE, enviadas para o Golgi, armazenadas e processadas quimicamente no Golgi, e depois o lisossomo está de fato formado. Esse lisossomo primário está formado. Se na mucolipidose 2 o defeito se encontra na fosforilação das pré-enzimas lisossomais, esse é um defeito que acomete o complexo de Golgi e não o retículo endoplasmático, muito menos mitocôndria, ribossomo ou qualquer outra opção que apareceu aí dentre as alternativas. Ficou claro isso para todo mundo? Essa questão é muito legal, muito bonitinha. Biologia celular é quase que tema certo, né? Assim, tava lá para todo mundo no nosso checklist para o UERJ, no nosso top 5 para o UERJ. É temaço. Próxima questão, que na verdade já é a última, a 7ª questão da prova de biologia. Muito bacana essa questão também. É uma questão de genética molecular que envolve basicamente conhecimentos de regra de Chargaff, regra de pareamento. Vou fazer com vocês ela bem detalhadamente. Eu sei que, como envolver um raciocínio matemático, alguns alunos pisaram na bola. Então, vamos aprender. Considere um DNA de fita dupla que deu origem sem qualquer erro no processo de transcrição. Então, não teve nenhum tipo de mutação, base errada, nada do tipo. Há um filamento de RNA mensageiro com 150 adeninas, 300 guaninas, 250 uracilas e 200 citosinas. Então, já botei aqui para vocês. Tem um RNA mensageiro, exatamente com essa composição dos 4 tipos de bases, tá? A quantidade de nucleotídeos de cada tipo encontrados no DNA de fita dupla, isso é um detalhe importante na questão. A questão da UERJ te pediu a quantidade total de nucleotídeos, considerando as 2 fitas de DNA relacionadas ao segmento gênico que transcreveu para esse RNA mensageiro. Então, você vai ter que fazer o raciocínio mais devagarzinho. Esse RNA mensageiro, ele é um produto da transcrição de uma das fitas do DNA, que é a tal da fita ativa ou codificante. Eu vou chamar aqui no esquema da fita de DNA 1. Então, a partir dessa fita de DNA 1, foi feita a transcrição que deu origem ao RNA mensageiro descrito. Portanto, usando a regra de Chargaff aqui, para eu ter 150 adeninas no RNA mensageiro, isso equivaleu nessa fita de DNA a 150 timinas. Lembra que em DNA eu não tenho uracila na composição, eu tenho timina. Cuidado com isso. 300 guaninas no RNA mensageiro foram equivalentes a 300 citosinas, que é a duplinha de pareamento da guanina nessa fita de DNA 1. 250 uracilas equivalem a 250 adeninas e 200 citosinas equivalem a 200 guaninas. Então, eu cheguei à composição correspondente de cada um desses nucleotídeos e suas respectivas bases nitrogenadas na primeira fita do DNA, que é a fita ativa, é a fita codificante
que foi transcrito em RNA mensageiro. Como é que eu faço para sair da fita 1 e chegar na fita 2? Regra de Chargaff de novo. Essas duas fitas de DNA são complementares entre si. Então, se eu tenho 150 timinas em uma, eu tenho 150 adeninas na outra. Se eu tenho 300 citosinas em uma, eu tenho 300 guaninas na outra. 250 adeninas em uma, 250 timinas na outra. 200 guaninas em uma, 200 citosinas na outra. Como nessa questão eu quero o total de nucleotídeos com as suas respectivas bases na fita dupla de DNA, é só somar, gente. Adeninas, 150 aqui, mais 250 ali. 400. Aliás, só de chegar em 400 adeninas, né, meu bem? Você já chega no gabarito que é a letra D. Confere as outras só por desencargo de consciência e a questão tá finalizada. Bonitinha demais essa questão, assim como a prova inteira. Eu amei a prova de biologia da UERJ, achei muito bem equilibrada. Não foi uma prova que surpreendeu em termos de ter cobrado alguma coisa. Meu Deus, super rodapé de livro. Meu Deus, eu não esperava que isso fosse cobrado. Foi uma prova bem redonda, para quem estava muito bem preparado, muito bem treinado. Teve chances altíssimas de gabarito. Como biologia, critério número 1 de desempate para medicina, esse gabarito tem que ser perseguido. Tem que ser uma grande meta para você. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. A gente fez toda essa playlist do Foco na UERJ com muito carinho. Eu quero aproveitar para agradecer demais a toda a equipe Foco Medicina. Isso sim é time que se comprometeu, se engajou, vindo aqui trazer um conteúdo de melhor, de máxima qualidade para cada um de vocês. E vamos que vamos, porque tem o UERJ de novo batendo a nossa porta logo logo, vestibular UERJ 2022. E aprender com cada uma dessas questões, conteúdos, é uma oportunidade imensa para você chegar destruindo na sua próxima oportunidade, no seu próximo vestibular. Um beijo enorme e tchau!